Boa noite, Vânia, tudo bom? Deixa eu abrir o chat aqui do lado. Boa noite, Cláudio, Cris, Elizabeth, tudo bom? Boa noite, Zete. Esperar mais um pouquinho, né? Boa noite, Vânia. Deixa eu fechar aqui. Lembrando, né, pessoal? Se estiver acompanhando, se quiser, né? Eu vou fazer uma leitura do Evangelho também. Quem quiser ler aí o seu também, né? Eu vou abrir uma página aleatória, eu passo para vocês. Não esquecer da água. Boa noite, Márcio. Esperar mais uns 3 minutinhos. Boa noite, Carlos. Essa semana, né, pessoal, até começando um assunto aí que é legal a gente sempre puxar, fazer uma vibração especial, a gente vai pra rua de novo, né? A Cris aí tá organizando, a Vânia, o pessoal ali do grupo do IAE, né, Escola de Aprendiz do Evangelho, nada como aprender essas coisas na prática, né? Então, vamos vibrar para que esse trabalho também seja muito bem sucedido. A intenção é a melhor, então vai dar tudo certo como sempre, né? Mas que a gente encontre as pessoas certas, a gente possa ajudar ao máximo. Então essa semana tá tendo até uma faxina, eu ainda não falei nada no grupo porque eu não sei se eu consigo ajudar vocês, mas quem conseguir, né, o pessoal vai dar uma ajeitada no farol, então é legal. Faz parte do trabalho, né? Às vezes a gente não consegue no dia, à noite, é complicado, mas esses bastidores são muito importantes. Por exemplo, a Pri fazendo lá roupa para criança, né, fazendo comida. Tipo, essas pessoas às vezes não conseguem ir, mas trabalhar indiretamente é tão importante quanto, né? Às vezes não dá para ir mesmo, não tem como no dia, ou a situação de saúde fica um pouco perigoso ir na rua, né, por causa do Covid. Mas se você conseguir trabalhar nos bastidores é ótimo, tá? Ô Roberto, nosso reformador. Espero que esteja tudo bem aí, viu, Roberto? Que esse trabalho esteja fluindo. Com certeza deve estar uma beleza aquilo lá. Um artista fazendo, aí fica fácil. Bom, pessoal, acho que 7h34, mais um minutinho, vai? 5 minutinhos, para manter a tolerância. 12 pessoas já. Vamos começar. Eu queria falar com vocês sobre um tema que acho que é importante. Eu estou tentando, como a gente está falando sempre de vibração, e a gente sabe que é muito importante, eu falei desde a primeira vez, a questão da congruência, né? Quando a gente está fazendo um trabalho no centro espírita, quando o Roberto nos conduz para um pensamento, o Márcio, quem estiver dirigindo a câmera, vem nos conduzindo num pensamento unificado, etc., isso é muito importante para que se crie uma corrente, uma vibração. E a gente sabe muito bem, olhando pela própria física, que quando existe ressonância, às vezes um vento pode derrubar uma ponte. Uma ponte de concreto, extremamente poderosa, o vento, dependendo da ressonância, entra. Então, essa vibração, numa ressonância parecida, pelo menos, mas uma frequência muito mais alta, a gente trabalhar no mesmo formato, no mesmo padrão de onda, isso é muito importante para que essa vibração amplie, tenha mais, né, atinja mais pessoas. Então, eu estou tentando, ao máximo, conduzir esse começo da conversa, para quê? Para a gente trazer o foco um pouquinho para cá. Então, a pergunta de hoje que eu teria é onde eu estou, né?
a gente tinha o hábito, e tem ainda, né, de falar, isso é coisa da sua cabeça, né? É uma coisa muito natural, né? Quando a pessoa começa a pensar demais, fala, isso é coisa da sua cabeça. E quando a gente estuda o Espiritismo, primeiro Kardec começou mais de leve, com certeza ele sabia de mais coisa, mas falando da trindade, né? Mente, corpo, espírito, né? Essa mais Lacerda e a Cabala e diversos outros movimentos, você começa a olhar para todo lado, todo mundo fala de 7 corpos, né? E existe aí uma ordem aí de, vamos dizer, conforme eu vou emancipando, eu vou mais me desprendendo desses corpos mais densos, né? E o mais denso é esse aqui que a gente está vestindo agora. Então, se por essência eu sou o espírito que está lá em cima, lá no topo, e se o corpo físico aqui é o primeiro, então onde eu estou? Eu estou onde está o corpo físico ou eu estou onde está a minha mente, o meu pensamento, né? E é legal até falando sobre o livro dos Espíritos, para vocês verem como isso tem uma influência absurda no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Perguntando para os espíritos, naquele capítulo que fala de emancipação da alma e algumas outras coisas, eles comentam em um certo ponto que alguns espíritos nem chegam alguns espíritos, né, alguns encarnados, espíritos, pessoas encarnadas, chegam a nem procurar ou tentar fazer amizades no mundo físico, porque eles se despreendem e isso já está preenchido do outro lado de lá. Ou seja, o mundo espiritual para ele é tão interessante que ele chega aqui, ele vive a vida dele, e você vê que você dorme, parece que ele acorda até meio que com saudade do que estava acontecendo do lado de lá. Acho que isso talvez seja comum para muita gente, às vezes por pontos positivos, às vezes por pontos negativos. E o que determina isso? Determina onde está o meu pensamento, né? A gente sabe muito bem, falando de obsessão, tem um livro que se chama Consciência, do Ismael, é uma psicografia do Ismael. É muito interessante. Se você conhece algum amigo que tem um hábito de frequentar, por exemplo, casas, né, casas noturnas de prostituição, coisas do tipo, pede para ele dar uma lida nesse livro, que tem uma descrição que fala sobre o ambiente, a conexão das pessoas com um umbral grosso nesse tipo de ambiente, o tipo de espírito que frequenta lá, as energias que são sugadas, né? É um nível extremamente baixo. Então, onde é que eles estão quando eles estão lá, né? Você pensa, não, é aqui do lado da minha casa. Não, mas você está indo muito mais longe do que você imagina, né? Então, a gente tem que ter muito mais atenção no que a gente pensa. Isso que a escola de aprendizes ensina demais, com aqueles exercícios, parece que é besta, né? Mecânico, né? Você fica lá na caderneta anotando, mas vira uma coisa natural. Eu falo para vocês aqui, eu não fico anotando na minha caderneta, de vez em quando eu faço anotações, porque a escrita ela é reflexiva, é interessante, mas eu não tenho, vamos dizer, não sou disciplinado nisso. Mas depois que você passa um tempo fazendo a sua caderneta, prestando atenção, o que eu pensei hoje, tive um conflito, né? E como é que eu vou agir da próxima vez? Essas perguntas simples no final do dia, você naturalmente faz isso o dia inteiro e de repente você está prestando atenção no que você está pensando, né? E não só estando lá fisicamente, mas tentando estar presente. Mas ainda é difícil o mundo hoje tem muita informação e a gente acaba se perdendo nisso. E falando um pouco mais dessa parte do Livro dos Espíritos, né, fala aquela pergunta famosa, né, o quanto que os espíritos, a 459, né, do quanto que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, e dizem que às vezes, a resposta dos espíritos é que às vezes eles até dirigem os nossos pensamentos e nós não sabemos. Né? E como é que eles dirigem? Né? Parece que então eu não tenho vontade própria? Não, muito pelo contrário, porque tem uma pergunta mais para frente que eu acho que, né, isso que traz realmente a causa, acho que deveria ter vindo antes, né? Porque pergunta se a gente poderia se eximir desses pensamentos, né? E diz que o que faz com que esses pensamentos, né, eles consigam influenciar os nossos pensamentos é uma frequência parecida. Ou seja, eu tenho pensamentos que fazem com que aquele espírito ache interessante se aproximar de mim, porque ele se sente bem,
É como se fosse uma afinidade entre amigos. Isso no mundo espiritual não vai ter a parede. Às vezes a sua mãe fala, esse menino aí, melhor você ficar longe. Na verdade, você pensa igualzinho a ele, só que tem uma parede, uma mãe ali que gosta muito de você e faz isso, com que isso não, né, não aconteça. E às vezes isso pode acontecer, inclusive, ela consegue fazer isso, inclusive, até no nível espiritual. Porque você lendo André Luiz, você vê que tem algumas casas que os espíritos não conseguem, dependendo da frequência, não conseguem entrar, porque tem uma pessoa ali que está sempre fazendo seu evangelho, pensamentos elevados, ele não vai se sentir bem lá, então às vezes ela consegue bloquear. Mas a hora que você sair da sua casa, tiver só você, a sua frequência, a sua cabeça voltada para aquele tipo de ideia, você vai estar na presença dessas pessoas. Talvez fisicamente e espiritualmente, quase certamente você vai estar. Tá? Então, como é que funciona, né, essa questão do... Eu gostaria de falar até do karma, né? A gente pode até falar, né? Porque quando a gente olha primeiramente o livro do Lacerda, que eu li primeiro, na verdade. Aí depois eu li esse livro aqui, ó, que é o Mãos de Luz. E eu gosto de ler de vez em quando algumas coisas que falam da perspectiva espiritual, mas não é espiritismo, só para abrir um pouco a cabeça. Como o Márcio falou, acho que a gente precisa, né, desses tipos de ideias diferentes. E todos falam, né, que onde começa o problema? E todos falam de uma energia que vem do alto. No espiritismo a gente fala do fluido cósmico universal, que às vezes você pode chamar de fluido vital também, porque na hora que ele entra na atmosfera ele tem certas transformações. Para cada planeta ele segue um tipo de padrão, por isso que temos corpos diferentes, espíritos diferentes. Isso é, né, uma parte mais da que a gente pode ler na parte da Gênese. E quando ele vem do alto, ele vem para energizar o espírito, esses corpos mais sutis. E o que determina se ele vai chegar lá ou não? É o mental superior. A gente tem dois corpos quando fala da parte mental, tá? Depois, qualquer dia a gente fala dos 7 corpos, mas subindo para a parte mental, que eu quero falar do causal. O mental abstrato, causal, onde a gente raciocina, a gente tem as ideias, onde vem a nossa criatividade. E nessas duas fontes, se a gente olhar tanto no Lacerda quanto no Mãos de Luz, o começo do problema, das incoerências, da gente não receber essa energia que vem do alto, é esse corpo causal, né? Esse aqui é o somático, é o soma, é onde acontece. O causal, a causa é lá em cima. Então são os pensamentos que vão determinar se eu vou ficar doente, se as coisas vão dar certo, etc. Ou seja, aí a gente fala de karma, né? Então Deus fica jogando, né, energias ruins em cima da minha cabeça e as coisas... Não, na verdade ele joga o que você precisa. Aí você, por uma distorção nos seus pensamentos, no seu corpo mental, você que cria essa doença. Ou seja, o meu karma sou eu mesmo me cobrando. Porque a minha consciência aqui em cima tá, putz, Daniel, não tá legal isso aí. Né? Não tá legal essa sua conduta. E eu nem sei, tá lá no meu inconsciente, ali no fundo, no fundinho lá, mas eu tô me torturando, tô criando doenças, criando um câncer, criando diversos problemas. Mas sou eu mesmo, não é Deus mandando maldição em cima de mim. Sou eu mesmo. Isso é um processo natural de depuração, que eu preciso me livrar desses meus defeitos. Ou seja, o meu corpo ele é regido pela lei de Deus. Se eu tiver sereno, em paz, você pode ver pessoas serenas, tranquilas, que fazem o bem. Normalmente você não vai ver essa pessoa doente, toda quebrada, mas como eu tenho todos esses problemas emocionais, esses pensamentos fora desse padrão que rege o meu corpo, eu fico doente. Tá? Então, falando disso, eu queria chegar num outro, mostrando essa importância que a gente tem no corpo mental. Se vocês forem ler, eu tava lendo o livro, eu li o livro Consciência do Robson Pinheiro, e ele fala uma hora sobre alguns tipos de coisas que nós, os espíritas, tínhamos que começar a estudar, tal. Eu falei, vou dar uma olhada, né? E ele falou sobre a PNL, né? Aí falando sobre PNL, eu li um livro e agora, aí esses dias eu dei uma olhada de novo, e tem um termo muito interessante. Por que será que a nossa cabeça, é tão difícil a gente manter a nossa cabeça, né, no foco? Muita informação hoje, né? Então quando a gente vem aqui pro Evangelho, vocês viram que eu falei de diversos livros, eu fico sendo até incongruente, porque eu começo a falar de um monte de livro, parece que é um monte de informação, mas a gente precisa focar elas, né? Filtrar. E aí que eu queria falar sobre filtro, né? O que direciona
muitas vezes o meu mental, o que a biologia diz, o que é a evolução, é o nível de percepção que cada ser tem do mundo. Quanto mais percepção você tem do mundo, mais evoluído você é. E você vê que quando a gente começa a evoluir aqui no nosso nível, né? Quando a gente começar a evoluir e olhar mais para o lado espiritual, o que a gente vai começar? A gente vai começar a perceber o nível espiritual. Então isso faz sentido, né? Esse tipo de evolução que eles comentam. Então, o que eu percebo, eu filtro muito. Hoje em dia, o mundo está cheio de informação. Então, por exemplo, se vocês olharem na tela atrás de mim, eu estou vendo aqui tem um monte de livro. Eu não estou nem vendo eles. Agora é que eu olhei, mas eu estava filtrando isso, né? Eu estou me olhando aqui na câmera, eu me vejo, mas tem um monte de coisa atrás de mim e o meu cérebro está percebendo tudo. Se tiver alguma coisa que chama atenção, pode ser que ela se fixe lá no meu inconsciente, mas eu aqui, conversando com vocês, não estou vendo nada. E a gente faz isso durante o dia, só que aí a pergunta que vem, a gente filtra as coisas certas, né? A gente filtra o que importa pra gente. E eu queria dar só um exemplo aqui que vai ficar muito claro. Eu já falei uma vez isso no Farol de Ismael, mas, por exemplo, vamos dizer que você vai sair com uma pessoa e você está interessada nela. Provavelmente você vai lá desde a hora que você está escovando o dente, penteando o cabelo, ou no caso, fazendo a barba, né? Você está tomando conta, escolhendo uma roupa mais adequada, quer passar um perfume. Aí você chega lá, você tem toda aquela educação, abre porta de carro, fecha a porta do carro, pergunta o que ela quer, dá atenção quando ela está falando, tenta ser o melhor que você pode. E aí você casa, depois de um tempo, tá um tempo no relacionamento, e ela tá falando e você tá filtrando. Você tá lá no celular, né? E não tá ouvindo nada. Então a proposta que eu tenho para vocês é, se vocês têm alguma pessoa importante na vida de vocês, e vocês fazem isso de vez em quando, eu já fiz muito, muito, tá? Então eu tô falando porque para mim isso é meio natural, assim, eu acabo fazendo isso direto. E eu parei, assim, um hábito que eu tenho, assim, por exemplo, a pessoa tá falando comigo, eu tô respondendo uma coisa importante no celular, só um pouquinho. Eu largo meu celular, viro para ela, respiro, agora é com ela, tá? Então, a gente tem que começar a criar esse hábito, a não filtrar tudo, a gente acaba filtrando muita coisa que é muito importante e que faz muita diferença na nossa vida, tá? E às vezes a gente filtra isso a vida inteira e na hora que a pessoa tá para falecer, você percebe, pô, eu nunca dei atenção para ela que ela merecia, tá? Então não vamos viver esse tipo de arrependimento. E agora a gente vai tentar não filtrar o momento de elevação do nosso dia, que é o momento de vibração. Vamos prestar atenção no que a gente está fazendo. E quando a gente... Vocês podem ver até o Roberto deixa isso muito claro, né? Quando ele faz o Pai Nosso, né? Ele reza o Pai Nosso, você vê que ele bota emoção. E é isso mesmo, eu gosto de imaginar que Jesus está aqui, ó, tá descendo, porque eu li aquele livro do... Qual que é o nome? Do Pôncio Pilatos. A esposa dele, uma época, ela estava numa fase do livro, ela está em muito sofrimento, né? Que o Pôncio mesmo tá desdenhando dela, duvidando dela, né? Porque ela teve um encontro lá, foi pedir uma coisa pela vida de Jesus e aí ficou esse clima de traição. E ela começou a ser muito questionada pelo próprio Pôncio. E aí quando ela sai de casa muito mal assim, aí Jesus tá lá, eu falei, caramba, imagina, né? Você tá mal e Jesus tá no jardim ali. Falei, cara, e eu fiquei, isso marcou muito, falei, nossa, tipo, sabe que você entra naquele clima que tá meio depressivo, eles escrevem bem a cena, aí de repente Jesus tá lá no jardim, falei, caramba, né? Que gostoso, né, você receber isso, né, num momento desse. Então, e ele tá perto, ele tava ali, tipo, do lado. E eu trago isso quando eu tô rezando o Pai Nosso. Eu tento imaginar ele do lado, eu não fico imaginando um ser lá no outro lado, né? Que é inatingível. Ele aqui, porque a gente sabe que esses corpos, principalmente esses corpos mais sutis, né? O que se fala muito é que conforme a evolução, eles ocupam mais espaço, energia, né? Energia, ela é como você pegou a água, você esquentou, ebulição, ela vai ocupar mais espaço, vai se espalhar, e assim seria com os corpos desses seres mais evoluídos, e Jesus tomaria conta desse planeta facilmente, ele estaria por tudo. Então é só você se conectar, né? Como quando eu falei da outra vez, as células suas, quando estão lá naquele copinho, você tem uma emoção, a célula reage. Então você imagina que a gente é uma rede, imagina o tamanho da rede que não é Jesus. Se a gente pode fazer isso a quilômetros de distância, imagina Jesus. Né? E falando sobre excesso de informação, e
Daí a gente entra num tema também que é interessante para o espiritismo, que é o magnetismo, e a PNL usa algumas coisas do magnetismo, que é a tal da hipnose ericksoniana. E aí a gente vai falar de foco. Vocês veem que às vezes quando a gente está começando a vibrar, e eu peço para que vocês permitam isso, tá? Eu vou começar a falar, descruza os braços, sente a perna, sente o tronco. Por quê? Porque existe um limite de coisas que a sua consciência consegue prestar atenção. Então, se a gente quiser trazer alguma coisinha à tona, entrar no foco, eu preciso ocupar o consciência de vocês com esse tipo de movimento, para que às vezes também vocês vão sentir isso, tá? E é natural, por isso que eu estou falando. Talvez vinha alguma coisa do inconsciente. E alguma coisa não muito legal. Deixa passar, tá? Deixa passar. Porque assim, quando você ocupa todo o seu consciente, às vezes começa a surgir essas coisinhas lá no fundo, tá? Mas é simplesmente para a gente parar de ficar pensando. Estou ocupando vocês para depois a gente conduzir a conversa, tá? Então, basicamente isso hoje, tá? Então vamos trazer para o nosso dia, né, a nossa mente focada. Porque isso é muito claro em qualquer literatura, você fala esse negócio de segredo, ou você fala qualquer autor que fala de foco, de inteligência emocional, o que prospera na sua vida? É onde você coloca energia. Então não adianta eu sentar numa sala de cursinho, eu tenho que botar a minha mente focada naquele momento. É a mesma coisa para as pessoas que você quer bem, para o seu trabalho. Se você não estiver lá de mente, se estiver lá só de corpo, como a gente costuma fazer no dia a dia, no automático, né, não começar a prestar atenção nas coisas, né, deixar tudo continuar rodando do jeito que roda, as coisas vão continuar do jeito que estão. Se estão boas, que bom. Mas se não estão, se você quer mudar, esteja presente mentalmente. Falando nisso, vou pegar aqui um trecho do Evangelho e vamos prestar atenção. Até eu estava lendo sobre linguística, e existem algumas distorções às vezes porque a gente omite algumas palavras, tá? E aí, quando eu li isso, eu fui ver a minha palestra anterior e eu vi que eu causei uma omissão e talvez eu tenha distorcido uma mensagem. Porque eu já falei muito de condicionamento para vocês, e eu falei, para vocês terem as opiniões de vocês, então lerem também, né? Só que eu falei de um jeito ali que pareceu que eu falei assim, não assistam materiais dos outros, porque tem um exemplo de um cara lá que eu comentei que ele não assistia um outro palestrante antes de fazer o comentário dele, o outro comentarista antes de fazer o dele, porque ele queria ter a versão dele, né? Mas não quer dizer que a gente não vai assistir palestras de outras pessoas. Eu estou falando isso mais sobre assuntos fundamentais, e um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que eu acabei de abrir aqui na página 274. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? São temas muito específicos que são levados para o dia a dia, para a vida. Então, eu nunca vou ter interpretação igual a nenhum de vocês. São temas muito fundamentais. Então, quando você fala de um peregrino que foi fazer caridade, quando você fala de todas as parábolas, né, que ele fala, são temas específicos que cabem no dia a dia de cada um. Se você começar a encaixar, você vai ter uma situação ali que você vai achar. E por que você tem que focar nisso? Porque tem um momento meio emocional. Sempre toda história te puxa pela emoção. Isso faz com que você estivesse conectado no momento. Isso começa a criar uma transformação, tá? Isso muda uma crença. Quando você fica repetindo um pensamento, sente aquele momento, um pensamento bom, você pode até mudar uma crença sua, tá? Porque o seu cérebro não sabe se você está vivendo ou não. Essa é a grande sacada do storytelling. E o Márcio é muito bom, ele conta muitas histórias. Você vê que conduz, prende a gente. E às vezes emocionalmente você fica conectado, aquilo faz muito mais diferença depois do que uma simples teoria como eu. Eu sou um cara mais analítico. Eu não sou um bom storyteller. Já estudei isso um pouco ali porque eu tenho que fazer dashboard, né? Trabalho com isso. E os dados têm que contar histórias. Então eu estudei um pouco isso. Ainda vou ficar bom com o Márcio, mas eu sou melhor fazendo análises, tá? Esse é o meu forte agora e é assim que eu tento ajudar. Tá? Então, vamos tentar entrar nessa história e tentar pensar em algum momento, alguma situação, porque isso vai colaborar. Tá? Estou na página 274 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. 7. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia
o reino de Deus. O que podem significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que consideravam um dever de piedade filial e de sepultar o seu pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, realmente, a verdadeira vida. A vida normal do espírito. A sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, que, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual, uma espécie de morte. Então, sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Ou seja, se a gente olhar com uma perspectiva mais correta, a gente morre quando a gente encarna e não quando a gente desencarna. E existem despedidas do lado de lá, se vocês começarem a ler um pouco, também de pessoas que estão entrando por uma fase de encarnação. Tá? Da mesma forma que a gente se despede do lado de cá. O corpo é uma vestimenta grosseira, que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através das lembranças, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus ensinou, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Ou seja, é bem o desapego, né? O desapego às coisas terrenas. Essa perspectiva espírita, eu lembro até hoje. Eu tenho até quando eu falo de viver, tipo assim, você entrar mentalmente numa cena, eu tenho uma cena que é muito clara para mim na minha vida e que hoje o espiritismo me despertou muito. Eu perdi uma avó que eu era muito próximo. Minhas duas vós eu era muito próximo, mas a primeira doeu absurdamente. Foi o pior luto da minha vida. Eu não acreditava em nada. Eu era uma criança, né? Então eu não sabia nada de espiritismo. Até hoje eu lembro de um piso laranja, eu olhando para o chão, rachado assim, e andando, eu não conseguia nem levantar minha cabeça. Porque para mim a minha avó tinha desaparecido, ela não existia mais. Nunca mais. Aquele ser que estava... É um sentimento muito ruim. Eu tive esse sentimento. E eu perdi minha segunda avó também, muito próxima, tão próximo quanto a outra. Mas eu já tinha essa perspectiva espiritual. Lógico, já sou um homem, né? Na época eu era uma criança. Mas eu tenho essa perspectiva de que... E eu fiquei imaginando, falei, caramba, né? A pessoa... Eu não consigo nem imaginar isso hoje, né? Uma pessoa sumir, ela não existe mais, né? Acabou. E você ter essa perspectiva de continuidade é muito legal e é muito reconfortante. Por isso que essa doutrina é tão boa, assim, né? Nesses momentos de luto faz uma diferença, já me mudou, já me fez ver a mesma cena em duas perspectivas. Pô, e como me fez bem isso. E falando nisso, né? Até falando que o mundo é do lado de lá e aqui o corpo é mais pesado, as situações são mais difíceis. Tem um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, até para a gente trazer para nossa cabeça, até quando a pessoa vai embora e a gente quer que ela fique, né? Quer que ela continue, mas eles fazem uma comparação. É como se você estivesse na prisão e você quisesse: filho, fica aqui comigo, não vai não, meu amigo, não vai, né? E é porque é a realidade, a gente não tem essa percepção. Quando ele vai pro lado de lá, principalmente se for uma pessoa que levou uma vida correta, uma conduta boa, nossa, ele vai estar muito bem do lado de lá, vai ser muito bem recebido. Eu tenho certeza que a gente teve, infelizmente, aí 2 encarnes há muito pouco tempo. Eu tenho certeza que a recepção do lado de lá está sendo maravilhosa. Eles daqui a pouco estão se sentindo bem e leves, e de vez em quando vão aparecer por aí para assistir uma palestra nossa, para nos nossos momentos de paz, nos ajudar. Eu tenho certeza disso. Tá? Então vamos aproveitar esse momento e vamos começar a nos desligar.
Vamos acalmando. Peço para que vocês se sentem de forma confortável. Ajuste a coluna, tá? Seu corpo fala. Então, se você tem uma postura correta, se você fica assim, ó, você fica triste. Você fica assim, você tá feliz, tá confiante, tá em ação, né? E a gente veio para trabalhar, a gente não veio para ficar parado. Então a gente tem que estar sempre em ação, tá? O corpo fala. Então vamos manter essa postura ereta. Fazer algumas respirações. Vou pedir para que vocês puxem o ar com o nariz, sim. E soltem devagar. A gente vai fazer 3 respirações. Vocês vão encher o diafragma aqui embaixo, a barriga. E eu vou pedir para vocês respirarem em 2 tempos, assim, ó. 1, 2. E solta devagar. Vou pedir para que vocês comecem a sentir o corpo de vocês, principalmente as pernas e a coluna ali encostada no banco. Você vai sentindo o peso do seu corpo no banco, as costas, na cadeira. Vai sentindo seus ombros relaxarem. Peso dos seus cotovelos, suas mãos. Vai relaxando o pescoço. Relaxa os músculos da face, a testa. Vamos chamando a presença de nossos mentores espirituais, nossos guias. Vamos cumprimentando a toda a equipe, pretos velhos, índios, caboclos, todos os médicos, técnicos, equipe de proteção, seus Zés, entidades de esquerda, Ricardo e seus lanceiros. Vamos cumprimentando a toda a espiritualidade que nos oferece proteção, auxílio. E agora eu quero levar vocês para um momento especial da vida de vocês. Um momento que vier na cabeça aí muito feliz. Alguma coisa deu muito certo. Eu quero que vocês vão para lá, agora. Seja numa praia, seja numa sala, e vocês estão lá naquele lugar. E ali vocês vão sentindo a brisa do vento, se tiver, o clima do lugar. Tava frio, tava quente. Quero que vocês escutem os sons do lugar. Desde aquele sonzinho mais no fundo até os mais altos. Você presta atenção, você reconhece. Você vê as cores. Se tiver, sente o paladar. E aquela emoção, aquela alegria começa a brotar dentro de você. Na altura do seu peito, aqui no chakra cardíaco. E essa alegria se expande. Vai expandindo. Enquanto ela expande, você sente entrando pelo topo de sua cabeça. Esse fluido cósmico universal que sempre está vindo. E agora que você está em paz, você está feliz, você consegue sentir entrando pelo seu chakra coronário, que fica no topo de sua cabeça. Ele vai entrando. Vai lá para o centro da sua cabeça, na sua glândula pineal. E vai se espalhando por todos os seus chakras, centros de força.
Você sente a sua vitalidade aumentando. Esses bloqueios energéticos vão se desfazendo. Todo o fluxo energético volta a girar. Qualquer tipo de acúmulo, amarra, vai sendo desfeito. Seu corpo vai se desprendendo, você vai se sentindo leve, você vai se sentindo presente. Seu mental está aqui sentindo todos esses benefícios. E vamos voltando aqui para nossa casa, mas mantendo esse sentimento de alegria, de paz. E como viemos para vibrar, recebemos essas energias e a gente vai usar esses bons sentimentos, essas boas emoções para expandir essa energia, que ela vai tomando conta de toda a nossa casa. Vai se expandindo. Enquanto vocês vão expandindo essa energia por todos os cantinhos de sua casa, eu vou formatando lá no farol de Ismael uma pirâmide com vértice voltado para o alto, em dourado, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Dutos de luz do farol para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5. Voltamos a atenção para a nossa casa. Enquanto a gente expande essa energia pela casa, vai fazendo uma limpeza, luz solar vai adentrando. E se tiver algum irmãozinho por aí que não deve ser encaminhado lá para essa pirâmide no farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali vamos deixando esses irmãos que vão se alimentando, sendo paramentados de branco. Vamos colocando macas, comida. Vamos deixar ele lá por enquanto a gente vai fazendo nossa vibração. Vão sendo cuidados, amparados. Nós aqui vamos aproveitar essa energia, essa expansão e vamos continuar expandindo. Essa energia começa a tomar conta de todo o nosso bairro. Vai se unindo a outros pontos de luz e toma conta da cidade, do país. Quando a gente se dá conta, todo esse globo está envolto, a gente está conectado, toda essa grade planetária, esse país, esse planeta todo dourado, os cantinhos obscuros vão sendo clareados, vamos recebendo, nos aproximando dessas energias mais do alto, e vamos começar a vibrar. Quando você vibra, eu quero que você sinta essa energia saindo de você, tá? Você pode sentir isso muito claramente nas palmas das mãos. Uma energia que vai saindo, vai se movimentando. Então vem no seu coração seus melhores pensamentos e você vai vibrando. E a gente vibra por todo esse planeta, pela natureza, que nós prejudicamos tanto. Vamos vibrando por todos os países, pelos seus governantes. Vamos pedindo para que seus mentores espirituais se aproximem e que as decisões sejam tomadas pela perspectiva, pelo filtro espiritual do que é importante realmente. Vamos pedindo por todos esses tomadores de decisão, porque seu karma é muito alto, é coletivo, cada decisão errada é muito pesada. Não vamos julgar tanto, vamos vibrar por eles. Vamos vibrando por todos os países, mas em especial por aqueles que sofrem mais. A gente sabe das dificuldades da África, mesmo os de alto padrão, Estados Unidos, com muitas mortes no Covid. Vamos vibrando por eles. Vamos vibrando por todos que estão em leitos de hospitais. Lembrando sempre, em especial, por aqueles que não têm um leito, mas que precisam. Vamos vibrando por nosso país. Vamos vibrando por todas essas crianças especiais que nos dão o exemplo, GAC, esses que passam por tantos sofrimentos tão cedo,
com um sorriso no rosto. Se a dor passa, eles já estão brincando. Vamos vibrando por cada nível aí da nossa escala aí social, os que estão mais impactados, os comerciantes que estão aí fechados durante toda essa pandemia, além da saúde tem esse problema. Vamos vibrando para que eles encontrem uma saída, para que suas dores sejam amenizadas. Vamos vibrando por todo aquele que tinha uma empresa, pagava suas contas ali no final do mês, bem na conta, teve que ficar parado, que seja amparado espiritualmente, financeiramente, de todas as formas necessárias. Vamos vibrando agora pela reabertura de todos esses negócios, para que essa energia comece a fluir novamente, para que a prosperidade comece a voltar. Vamos vibrando para que o recado dessa pandemia fique: respeito ao próximo, cuidado com os nossos pensamentos, com nossas vibrações, com o que atraímos para nós. Vamos vibrando pela reabertura desses centros religiosos, com todo cuidado, para que isso seja feito com segurança, para que a gente seja amparado quando o farol volte. Vamos vibrando em especial pelo farol de Ismael, para que a gente volte com toda a segurança, a ter a companhia de todos aí que nos assistem nas lives e que iam lá, que sejam muito amparados, todos os atendidos do farol de Ismael, os que estão aqui hoje, os que não estão. Vamos fazer algumas vibrações especiais para alguns nomes que eu tenho aqui. Vamos vibrar em especial pela Vera Lúcia Ribeiro. Está ali na Cidade Jardim, 2720, apartamento 71. Receba a nossa energia, Vera. Nosso amor, nosso abraço. Que seja amparada. Vamos vibrando pela Delma dos Reis. A tia da Suzete, se eu não me engano, ela sente algo na cabeça. Não sabe o que é exatamente. Vamos que ela seja amparada. Que uma luz verde caia sobre ela, restabelecendo. Que seja acompanhada pelo seu mentor, por toda a espiritualidade. Vamos vibrando pelo Sérgio Castro, que está na UTI da Santa Casa com Covid. Sérgio, que você seja amparado. Que a espiritualidade maior te acompanhe, acompanhe os médicos. Vamos vibrando também pela Maria Luiz. Maria Luísa, desculpa, gente. Robortella, recém-nascida. Teve uma complicaçãozinha no parto. Que esse espírito seja muito bem recebido. Que isso passe. Às vezes a gente passa por algumas complicações, isso aconteceu com um sobrinho meu, por algumas adaptações que a gente tem que fazer na hora que está entrando, então que seja somente isso, seja para o bem dela, seja bem recebida. Bem-vindo ao mundo dos encarnados, né? Que ensine muito pra gente. Vamos vibrando. Fiquei muito feliz essa semana de ver a resignação da nossa amiga Dona Zuleika, agradecendo o grupo, agradecendo a Deus. Tem gente que se revolta nesses momentos. Essa resignação é muito boa, é muito positiva. Fico muito feliz por ela. Que seja abençoada, que essa dor vá passando, o tempo vai curar isso, Dona Zuleika. Sinta-se abraçada. Vamos vibrando também pelo Gabriel, né? Que a passagem dele, do Derso, está sendo feita com todo carinho, com todo amparo.
Vamos mandando para eles os melhores sentimentos, que é o melhor que a gente pode fazer, sermos resignados e agradecer por ter tido a oportunidade de passar parte de nossa encarnação com eles. E vamos pedindo em especial para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente entenda cada recado que é dado, como uma crise, como uma discussão, e tudo seja para o crescimento, para que a gente esteja presente nos momentos que realmente fazem diferença, para que a gente preste atenção nos familiares do nosso entorno, nossos amigos, para que a gente aproveite ao máximo essa encarnação. Vamos encaminhando aqueles irmãos que estão no farol de Ismael, vamos levantando aquela pirâmide, eles que já estão alimentados, aquecidos, devidamente trocados, vamos levantando aquela pirâmide em 1, 2, 3, 4, 5, 6, encaminhando para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Vamos sentindo agora a presença de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos de todo mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Lembrem sempre, tá? A gente vibrou agora. Leve isso com vocês, esse momento que a gente mentalizou, esse momento de vibração. Levem para o resto do dia de vocês, tá? Fiquem com Deus. Um abraço.